Então, boa noite a todas as pessoas que já se encontram conectados conosco para darmos seguimento a este estudo, Consciência e Mediunidade. Lembrando que esse estudo ele está relativo a este livro. Esta é uma capa de uma edição mais antiga, é a penúltima edição essa capa. E o projeto Manuel Filomeno de Miranda foi muito feliz de fazer o apanhado com este livro, mostrando o que é que nós precisamos fazer na nossa caminhada para atingir a consciência no que diz respeito ao trabalho com a mediunidade. E aí, deixa eu só voltar aqui, porque pronto. Hoje é a primeira parte que nós vamos tratar da oração. E aí, né, a gente queria que vocês ligassem seu áudio, né, pudessem trazer para nós o que é a oração para você. Quem gostaria de colaborar? É muito importante a nossa participação para que a gente possa também se trabalhar em termos deste conteúdo que nós estamos aqui discutindo com vocês, né? Ui, desculpa aqui, eu só quis mexer. Quem gostaria de dizer o que é oração para você? Pode ir, Selma, ligue seu áudio. Oi. Para mim é a conexão com meu mentor, com conexão com Jesus, quando eu vou me elevando, né? E me aproximo um pouco mais dessa espiritualidade, né? Desses nossos benfeitores. É isso. Então, Resumindo, né? Resumidamente. Selma está trazendo que oração para ela é conexão. Quem poderia trazer mais? Ah, Então, para mim, a oração é quando a gente. Eu vejo assim, a diferença entre a oração e a meditação é que na oração a gente está falando com Deus, a gente está se conectando com o alto. E na meditação a gente está escutando, a gente está ouvindo. Você parece que ouviu Madre Teresa, né? Porque Madre Teresa, ela tem uma fala que a gente vai até apresentar mais adiante no slide em relação a isso, né? Então, a oração, ela tem uma definição, podemos assim dizer, mas para nós não importa qual é essa definição, porque oração envolve muita questão do sentimento, né? Então, o primeiro ponto que nós precisamos destacar quando vamos orar é o sentimento que nós estamos envolvidos naquele ato. Porque quando a gente vê pessoas que fazem preces extensas, nós temos mesmo em nossa casa uma pessoa, isso antes da pandemia, porque hoje praticamente é o nosso presidente que faz as orações, né? Mas antes da pandemia, o tio Divaldo viajava muito e tínhamos diversos dirigentes das reuniões doutrinárias e era o dirigente que costumava fazer a prece. E aí a gente via no perfil de determinadas pessoas preces muito extensas, que de fato, né, a prece ela tem que ser breve e ela tem que contemplar aquilo que é a proposta. Agora nós estamos no estudo, nós podemos fazer uma oração para quem está doente, né? Nós vamos visitar alguém no hospital e aí pedem para a gente fazer uma oração. Então, os momentos é que vão estar sinalizando a maneira como nós vamos nos utilizar deste recurso
mas muitas palavras não estão significando tanto, porque aquele que está na plateia termina também cansando um pouco. Era a nossa escuta em relação a este movimento de se fazer uma prece longa. Mas cada um vai trazer uma forma de definir para si o que é a oração. Aí vem uma outra pergunta que eu gostaria também de ouvir a participação de vocês. Quando oro, Você quer saber quando que a gente faz aqui, prece, normalmente? aqui não Eu é não entendi a pergunta, desculpe, como foi? aqui não é nenhuma sabatina, não é nenhuma exposição. A gente precisa estar muito à vontade para se colocar em relação a esses questionamentos. Quando ora, quais são os momentos que eu faço uma prece? Essa é a pergunta. Bom, sempre que a gente vem ao centro, né? Virtualmente ou presencialmente, né? E eu tento fazer de manhã quando eu acordo. E faço de noite com as crianças antes de dormir. Mas aí é uma precezinha rápida, só o Pai Nosso, só para eles. Não é tanto quanto a gente devia, né? Quem mais? Acho que Joseph ia falar, Joseph. Eu quero dizer que nós devemos orar em qualquer momento, devemos agradecer, mas temos 3 tipos de oração, de louvar, de agradecer e de pedir, né? E nós temos muito mais para louvar, porque tem tantos acontecimentos no nosso dia a dia que temos sempre que louvar e agradecer a Deus e Jesus, e também agradecer aos Espíritos pela companhia. Desculpem. Por exemplo, voltamos de carro para casa, agradecer que chegamos bem de casa, né? Então, e como a nossa amiga falou, de manhã, de noite, com certeza é muito importante, mas também nos lembrar sempre dessa conexão com a divindade e com bons espíritos e também Jesus. Eu não sei se já aconteceu com vocês algum dia. Às vezes a gente levanta assim, já em cima da hora do compromisso que a gente tem e passa sem a gente fazer essa oração. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já, né? Não foi uma nem duas vezes. Mas o interessante, eu vou dizer, da minha experiência pessoal, que não demorou muito e meu Deus, eu levantei e não orei. E aí a gente vai e se conecta. Então, quando há essa percepção de imediato, significa que nós estamos com esta conexão. Apenas não fizemos isso quando já estamos conscientes de que despertamos. Seguindo. O que busco quando oro? E Joseph já trouxe mais ou menos aí, mas de um modo geral, né? Aqui a gente quer saber, na verdade, quando Thelma diz que quando acorda, ela faz a prece, quando vai dormir com as crianças, aí é uma prece mais rápida. Mas, em verdade, a pergunta é: na hora que eu vou orar, o que eu estou buscando com aquela oração? Podem falar. Ninguém fala, eu falo. Pode falar. Você ainda não falou, Rejane. Eu já orei, né? Acho que a oração é uma coisa muito particular, né? Quando a gente levanta, não é só agradecer a Deus, eu acho que é uma forma de começar o dia com uma boa energia, porque essa comunicação, ela é de nós para lá, a Deus, a Jesus, mas ela também é de lá para cá, e nós estamos recebendo. Então, quando eu oro, teve ocasiões em que eu entrava no carro para ir ao trabalho
e olhava para o céu e fazia uma oração de agradecimento, porque o céu estava tão lindo que dá vontade de agradecer. Então, tem tantas ocasiões que a gente faz uma oração que eu acho que eu nem saberia dizer realmente quantas. É aquela vontade de se comunicar com a divindade, né? Seja de que forma for. Chegar em Salvador é uma bênção, a gente agradece. Descer do avião, entrar no avião, encontrar um pai, uma mãe, encontrar um filho, tudo, até a hora que você senta para fazer o café da manhã, é um momento que a gente para e diz obrigado, Senhor. São duas palavras, obrigado, Senhor, por essa refeição, mas é uma oração, né? Então, era isso. Posso É, falar também? pode? Desculpe. Estou aqui em Salvador, também uma benção estar aqui. Se Deus quiser, eu vou visitar Divaldo amanhã, a Mansão do Caminho. E então, eu sou muito grata também. E essa conexão com Deus, com a primeira pergunta da Tânia, para mim, orar é sempre uma viagem interior e que onde eu me conecto também. Não precisa ser coisas grandes, coisas pequenas. Quando eu vejo crianças são tão bonitas, tão na sua simplicidade, ou uma natureza bonita, uma flor brotando, ou um entardecer, ou as estrelas no céu, o sol brilhando, a chuva caindo. Parece tudo tão poético, a vida é tão poética, tão linda. E isso para mim são preces quando eu me conecto com o Criador e que nos proporciona tudo isso. É muito grande, é tudo muito amplo. É, eu sinto, muitas vezes no dia a dia eu estou em oração, se for esse o sentido. Cleide, já que você está em Salvador e disse que amanhã vai ver tio Di, eu digo que às 18 horas, amanhã, nós temos o estudo da obra de Filomeno. Oh, Fica no Salão Lígia Banhos, em cima da livraria e cantina. Porque tem um prédio que fica a livraria e cantina, você atravessa, é o salão de reunião doutrinária. Então, se de fato você for, seria interessante que aí você participaria, né? você vai estar lá? É o projeto que faz esse estudo, primeiro e terceiro sábado do mês. Uhum. Não é? Ele falou para eu estar às 14 horas lá e ficar até a palestra das 20 horas. Então, eu vou passar a tarde lá e vou querer sim. Prazer, vai ser um prazer. Você vai estar lá desde as 14 horas? Ele falou para eu estar lá às 14 horas. Até Tá. eu escrevi de novo pedindo confirmação, né? Não sei. Entendi. É porque 14 horas não vai ter nada lá, viu? Ah, é? Ele que Mas, falou para mim. mas Talvez. aí é entre você e ele, né? Tá O Di certo, vou escrever de falou, novo. faça aquilo que o Di fez. Com certeza. Eu vou Thelma escrever de levantou a novo. mão. Thelma levantou a mão. Oi, levantei. Então, levando em consideração que a Rejane e a Cleide mencionaram sobre a prece de agradecimento, né? Tem um terapeuta aqui na Áustria, ele já me falou isso várias vezes, que a menor prece que a gente pode fazer é dizer obrigado. Então, se a gente levar em consideração essa prece, a gente ora mais, porque quando a gente fala em oração, a gente não pensa nisso, né? Que cada vez durante o dia que acontece alguma coisa e você nota, ou alguma coisa bonita que você vê, como as pessoas falaram, e você agradece e fala obrigado, ou eu tá tendo a bênção de ver isso, né? Ou de ouvir isso, disso ter acontecido. Então, são mais vezes. Mas a sua pergunta é, o que é que eu busco quando oro? Normalmente, quando eu oro, eu busco uma conexão com o alto, uma conexão com os espíritos mais evoluídos do que eu. É isso que, pelo menos é isso que eu quero quando eu oro, é fazer essa conexão. Rejane agora acabou de fazer uma conexão com a imagem ao fundo dela, né?
Agora, essa é a pergunta que nós costumamos fazer quando tratamos do tema oração. Tenho dificuldades para orar em público? Antes da Depende. pandemia, quando o tio Divaldo estava presente, geralmente ele chamava alguém para subir junto com ele e ficar lá na parte da exposição doutrinária. Algumas pessoas, quando eram convidadas, e aí eu vou dar o exemplo da minha própria mãe, ela já ia dizendo: eu subo, mas não me peça para fazer a palestra ou para fazer a oração. Então, várias pessoas tinham esta dificuldade, têm esta dificuldade. Mas aí eu quero saber de vocês que estão aí. Tem alguém que tem assim dificuldade quando se pede para fazer uma prece, aquilo que nós falamos anteriormente? Aí vem a síndrome do pescoço caído. Baixa a cabeça, fecha os olhos para não olhar na nossa direção. Aqui, o nosso coordenador do meu tempo de juventude espírita foi André Luiz Peixinho. André Luiz Peixinho é um ícone ainda de referência nossa aqui no estado da Bahia, no Brasil também. O pai dele, tio Peixe, era um profundo conhecedor do Evangelho de Jesus. E, eventualmente, ele morava no interior da Bahia, numa cidade de nome Serrinha. Eventualmente, André Luiz Peixinho programava uma ida da nossa juventude para participar das atividades da Juventude Espírita lá de Serrinha. E essas atividades envolviam a campanha do quilo, participação em conjunto com as atividades. Então, a gente viajava sábado, às vezes passava o dia, ou ficava e só voltava no domingo. E o centro era uma casa pequena, porque, lógico, no interior não tinha essa grande movimentação. E aí tio Peixe costumava passear pela plateia, e aí a gente sabia que quando ele batia o olho na gente era para fazer a prece. Então, eu tinha muita dificuldade na minha época de juventude de fazer prece público. Então, quando o tio Peixe ia passando perto de mim, eu baixava a cabeça. E isso funcionava, né? Para ele funcionava, ele não fazia, não batia, ó, é você, não. Então, assim, quando a gente olha para trás e vê que a gente tinha essa dificuldade que hoje não temos, nós avançamos. Mas eu não ouvi ninguém responder. Eu tenho uma história semelhante também. Tem? Eu quando era jovem, jamais faria. Nem sabia fazer, fazia minhas orações assim, mas não sabia. E aí eu conheci um pastor luterano, uma história bem interessante. E ele dizia assim, mas como você não sabe fazer uma oração? Uma pessoa muito, muito simpática, muito íntegra. E ele disse, então vamos escrever. Escreve e me traz. E aí eu escrevia as orações e levava para ele. E ele fazia ler aquela oração, né? E não era nada de igreja, era uma coisa muito de jovens, porque que a gente se conhecia. Com isso eu fui perdendo, acho que o medo de falar, não de falar em público, mas de orar em público, que é uma coisa muito profunda, né? Você está tirando algo de dentro de si. É por isso que a gente tem medo. A oração é o que vem da alma. Então, quem quer abrir a alma, é muito difícil abrir a alma para um público, mas quando a gente pensa que esse público está recebendo também aquilo que nós estamos recebendo, acho que a gente consegue. É isso aí. Consegue, sem sombra de dúvidas. Antes de passar para Joseph, que também está com a mãozinha levantada, eu queria trazer uma experiência vivida em uma casa espírita daqui de Salvador, que eu tive contato na pandemia. Eu não conhecia esta casa.
esta casa é constituída de pessoas muito simples. E no segundo ano da pandemia, em 2021, eles pediram para eu fazer um seminário, não somente em um dia, né, para o grupo de estudos que trabalham na área da mediunidade. E isso acontecia dia de segunda-feira. Então, nós fizemos 4 seminários de 2 horas, né, em 4 momentos específicos durante o ano. E eu observei que a prece geralmente acontece, né? Nós que somos convidados fazemos em algum momento, no início ou no final. E quando era alguém da casa para fazer a prece, eu observei que essa pessoa se repetiu, ou seja, ela fez mais de uma vez em 4 encontros. E quase todas as vezes era uma prece lida. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de julgamento para a prece lida, né? Para aquela prece que é decorada. Não quero falar sobre isso. Mas aí a gente vê, né, a limitação das pessoas. Tinha em torno de 20 e poucas pessoas sempre no estudo, né? 25, 28 pessoas. E as pessoas, quando perguntavam quem quer fazer a prece, não tinha uma mãozinha levantada. E aí o coordenador dizia: Joseph, você faz a prece? Aí aquele que ele apontava, certamente, ele sabia que não ia negar, mas buscava algo que ele lia e que era uma prece ditada e não uma prece do coração. Então, eu trago esse exemplo para que a gente possa refletir, né, no que significa mesmo esta oração. E se eu tenho dificuldade de orar em público, eu preciso me trabalhar, porque essa dificuldade ela está distante do real significado da oração. Às vezes a gente está preocupada porque a Rejane faz uma prece tão bonita, minha prece não é como a prece de Rejane. Rejane é uma pessoa, Tânia é outra. Rejane tem um sentimento, Tânia tem outro. Talvez a prece de Rejane seja apreciada por Thelma, não seja apreciada por Tânia, ou vice-versa. Então, nós somos pessoas diferentes e vamos sentir aproximação, gosto, preferência por algo que vai me tocar. Então, a gente precisa se desnudar dessa dificuldade que é uma dificuldade presente. Aí eu vou trazer outra experiência. Por que que a oração nós pensamos nesse momento inicial de estar trazendo essas reflexões? Porque tudo isso, gente, não está distante do que nós vivenciamos. Nós fazemos parte de um grupo que somos 14 evangelizadores da infância. Todos os domingos, antes de iniciar a atividade com todo mundo, nós reunimos em uma sala, fazemos a leitura e reflexão de uma mensagem do livro Vida Feliz, que é lido na sequência, e depois nós pedimos a um evangelizador que faça a prece. Nós temos evangelizadores antigos que não fazem a prece, gente. É a realidade. Aí a gente pergunta por que que isso acontece? Qual é a dificuldade? Você vai começar um trabalho de você pedir por aquele trabalho, você pedir a Jesus as bênçãos, enfim, só levantando para que a gente possa ir se trabalhando. Aí eu vou dar o exemplo de outra atividade que nós estamos inseridas na casa, Caravana Alta de Souza. Temos a mesma dinâmica.
leitura de uma página do livro Vida Feliz, só que com os voluntários nós abrimos ao acaso, uma breve reflexão e prece. Às vezes, nós temos em torno de 15, 18 voluntários naquele dia. Perguntamos quem se voluntaria para fazer a prece. Olha um para o outro. Essa é a nossa realidade. Então, vamos vencer essa dificuldade se isso está acontecendo comigo. Porque se Jesus nos ensinou o Pai Nosso e nós sabemos o Pai Nosso, isso é uma oração. Na evangelização com as crianças, aí nós temos crianças de 3 até 12 anos. 2 anos juntos cada turma. Eu vou dizer a vocês que até 7, 8 anos, as nossas crianças não têm dificuldade em orar. A partir de 9 anos, 10, 11, 12, tem aqueles que fazem e a maior parte não quer fazer a oração. Onde está a causa de tudo isso? Pode falar, Joseph. Obrigado. Eu acho que a Thelma levantou mal a primeira. Ela já tinha falado, ela não baixou, não foi, Thelma? Ou já é outra fala? Ah, pronto. Pode ir, Joseph, depois ela Ah, fala. tá. Obrigado. Não, eu pensei sobre, como você falou também, sobre essa dificuldade de orar. Eu, pessoalmente, veio da família católica, então aprendi a orar Pai Nosso, e comecei a sempre orar dessa forma, assim. E quando conheci o Espiritismo, ficou para mim também difícil, de repente, orar em alto para outras pessoas e com outras palavras, né? Mas eu me lembro que a primeira oração, eu não sei onde foi, como no grupo, acho que no início, que demorou alguns segundos, porque não sabia mesmo o que falar. E até hoje fica difícil, porque português, que não domino tanto, tem um pouco assim, como se diz, assim, barreiras, né, com falar, com procurar palavras corretas. Mas da experiência com outras pessoas, por exemplo, nossos grupos de Bratislava, onde nós, antes de pandemia, íamos mensalmente, agora é só online por enquanto, lá pessoas não oraram nunca. Ninguém tinha coragem de falar oração, fazer uma oração. Tanto faz se for a pessoa mais assim, velha ou mais jovem, nunca. Sempre esperava que nós orássemos. E na cidade de Brno foi diferente. Lá tinha 2, 3 pessoas que não tinham dificuldade de orar, oravam sempre, né? O Praga também tinha dificuldade de orar. Então, da família, ou dos amigos que conheço, pessoas que oram mais esse Pai Nosso. Mas também conheço pessoas que me olham assim surpresas e perguntam: você está orando? Como se eu queria alguma coisa incrível de eles, ou pergunto uma coisa incrível, porque acham que isso é coisa de século passado, de avó que estava orando, né? Que isso o homem moderno não faz, né? Eu tinha uma amiga que tem uma filha que tinha grandes problemas assim, emocionais. Minha colega até, eu falei com ela várias vezes e falei: ore por ela. Vá quando ela dorme na casa dela, fala com ela alto, assim, para que ela escuta você desse ponto, né? Ela diz assim, quase rir de orar, assim, não conhece, né? Então, é grande falta para pessoas que não têm oração, não conhecem a oração, é o poder da oração, né? Porque também, como aqui a Joana de Ângeles escreve, né?
E a oração é combustível excepcional, né? O lubrificante na máquina da vida. O terceiro interfone para falar aos ouvidos divinos. Então, como Chico Xavier falava que nem uma porta fica fechada quando a mãe ora para os seus filhos. Mas não assim que eu quero rapidamente falar. Obrigado. Joseph tá captando tudo que está aqui nesses slides, viu? Captando tudo. Eu vou deixar que ele siga aí no estudo. Brincadeira, Joseph. Desculpe. Não, você vê o que é conexão, né? Thelma, pode seguir. Então, essa dificuldade de orar em público, eu acho que tem a ver com a personalidade também, né? Tem gente que não tem dificuldade em falar em público, tem gente que tem prática em falar em público, então fica mais fácil orar. Eu tenho 2 filhos, eles são gêmeos, e um deles, na sala de aula, ele nunca levanta a mão para fazer pergunta. Por quê? Porque se ele fizer isso, as pessoas vão olhar para ele. E essa atenção deixa ele extremamente desconfortável. E eu tenho uma amiga da minha idade, mais ou menos, e ela fala que ela entende meu filho perfeitamente, porque ela não consegue falar em público exatamente por isso, porque as pessoas vão olhar para ela, a atenção vai estar voltada para ela, e isso desconcerta ela. Então, talvez essa dificuldade de orar tenha a ver com essa. Não sei se isso é uma característica da personalidade, não sei o que que é, mas algumas pessoas têm isso, né? E você falou da prece lida, né? Eu tenho 2 preces, não, quer dizer, não são minhas, né? Mas 2 preces que às vezes eu sinto que são preces que eu preciso, ao invés de eu fazer a minha oração do dia, eu faço uma dessas preces, porque eu sinto que elas fazem uma conexão tão grande, que é a prece de Cáritas e a prece de São Francisco de Assis. Então, são preces lidas, né? Principalmente as de Cáritas, porque eu troco às vezes a ordem dos versos, mas são preces assim que, para mim, fazem uma conexão muito grande. Então, mesmo a prece lida, às vezes, ela me conecta mais do que se eu fechar os olhos e tentar com as minhas próprias palavras. Sobre isso que você traz da prece lida, Thelma. Quando nós estamos em momentos mais aflitivos, que a gente não consegue concentrar para que o nosso sentimento traga as palavras, é muito mais importante você pegar e fazer essa leitura, que você vai, na atenção da leitura, estar mais conectado. Isso, inclusive, eu já ouvi de pessoas em atendimento fraterno falar sobre as suas experiências, que na hora a dor é tão profunda que elas não conseguem parar e orar. Então, elas pegam a oração pronta, né? A prece de Cáritas, tem muita gente que tem ela de cabeça, né? Que decorou. Eu mesmo conheço uma amiga que ela tá para fazer 90 anos, até hoje ela fala, né, a prece assim com perfeição. Então, quando a gente fala da prece lida, não é que ela não tem o seu valor, mas a gente precisa se trabalhar para não ficar limitado à prece lida, entende? Uhum. Ela pode ser utilizada em alguns momentos, mas nós precisamos nos exercitar para poder estar fazendo a prece. Aí eu vou trazer outra experiência. É muito bom a gente trazer as Obrigada, Tânia. nossas experiências para não parecer que nós estamos distantes. Não, eu não. Não. No tempo de juventude espírita, André Luiz Peixinho, que era o coordenador, mas eram 4 grupos de juventude. A nossa juventude chegou a ter, gente, 200 pessoas jovens. No auge da juventude, chegou a ter 200 jovens. E nós sabíamos, a partir do segundo ciclo de juventude,
que orar fazia parte do nosso exercício. É claro que sempre perguntava quem deseja orar. A maioria não queria orar, uma minoria, mas se, por exemplo, todo domingo Rejane orasse, o coordenador da juventude, em um determinado domingo, não, Rejane já orou demais, vou querer que hoje Thelma faça a oração. Então havia. Aí eu era uma das que não orava. Gente, quando eu era adolescente, para poder, na juventude, falar de público, meu coração entrava em taquicardia, eu ficava extremamente vermelha no rosto, nervosa, as palavras atropelavam. Então, o que foi que eu fiz? Qual foi a minha reserva? Vou gravar uma oração para, se disserem meu nome, eu já estou com a oração gravada. Então, isso já aconteceu algumas vezes comigo. E aí, o que é que eu quero trazer da experiência? Uma adolescente tímida, jovem tímida, e que foi desbravando esta timidez. E hoje estou aqui conversando com vocês na outra parte do mundo. Então, a gente consegue, se nós nos colocarmos à disposição para os enfrentamentos. Porque quem é tímido, gente, para falar de público, tem que vencer uma batalha enorme para conseguir alcançar essa meta. Não é fácil, não. Vocês não têm noção do que é um coração disparado quando alguém lhe pede uma opinião, que você está ali em público e você tem pessoas ao seu lado que são eloquentes. Eu vivia isso na juventude, porque sendo adolescente, todo mundo mais ou menos da mesma idade, tinha aqueles que se destacavam na fala. São os talentos que a gente traz, né? Então, era essa a experiência que eu queria trazer, e Rejane, é com você. Está desligado o seu áudio. Seu áudio está desligado, Rejane. Desculpe, eu acho que eu nem tenho mais o que falar, porque eu queria falar sobre a oração falada, escrita, né? Porque a minha experiência é que quando você quer educar alguém, você faça ela escrever primeiro a oração para, inclusive, desinibir. Essa é a experiência que eu queria comentar. E é claro que se nós trouxermos para a mediúnica, isso também vai se refletir nos médiuns, porque se o médium não consegue fazer uma oração em público, como ele vai dar uma psicofonia? Não vai conseguir, porque pode ter medo dos julgamentos, como você já disse aí, né? O julgamento de que a minha prece não é tão bonita quanto a dela. Não interessa, porque a prece não é isso. Aí, quando você traz isso, Rejane, a minha prece não é tão bonita. De que ponto eu estou avaliando? Exato, não interessa, não interessa. Então, Só a que prece não interessa avaliação para é? nós, então eu não vou mais falar, porque vai continuar com você. Pois é, né? Então, vamos seguindo aqui. Quando para, pronto, agora foi. Aí vem a pergunta, né? O que é a oração? Nós fomos falando, né, no decorrer de cada um desses tópicos a respeito da oração, mas quando eu disse que Joseph ele estava conectado, é porque ele trouxe, né, duas falas que estão retiradas desses dois livros, que está lá neste livro, Consciência e Mediunidade, neste tópico da oração. No livro Lampadário Espírita, não sei se vocês têm este livro. Essa capa é também uma capa mais antiga, apesar de estar novinho o livro, mas não é uma capa recente. E aqui, no capítulo 36, é intitulado esse capítulo Arar Orando. A benfeitora Joana de Ângeles ela faz um recorte de Leão Tolstói,
que fala, né, traz uma narrativa de que um sacerdote ele faz um convite a um lavrador para poder orar. E aí o lavrador diz: mas neste momento eu não posso orar porque eu estou arando. O sacerdote medita naquela resposta, dá um tempo e diz: mas arar é também orar. Então a gente vê que Tolstói ele se utiliza, né, de situações singelas para poder trazer para nós verdadeiros significados. Então, quando a benfeitora escreve a respeito disso, que a oração é lubrificante na máquina da vida, nós entendemos, por exemplo, que esta máquina da vida é o corpo, que é o domicílio temporário do espírito para que ele possa agir durante a sua jornada evolutiva. Mas este corpo, ele tem uma parte que é física, ele tem uma parte que é emoção, que é sentimento, que é o espiritual. E quando ele está, por exemplo, fragilizado em alguma dessa esfera, e ele busca a oração é como se fosse revigorar a máquina que é o corpo físico, revigorar as emoções, revigorar os sentimentos. Então, esta deve ser uma busca quando nós, em qualquer esfera do que nós falamos em termos físicos, nos sintamos fragilizados. Vamos fazer o comparativo com o carro. Quem tem carro sabe que de tempos em tempos nós precisamos trocar o óleo daquele carro. O óleo, ele é o lubrificante que vai permitir um bom funcionamento daquela máquina. Se porventura esse óleo for diminuindo, o que é que vai acontecer com o carro? Ele vai bater o motor. E aí vem a benfeitora Joana de Ângeles também falando a respeito, isso ela traz no livro Vida Feliz, de a oração ser este alimento para a nossa alma. Que tipo de alimento nós buscamos para o nosso corpo? E aí vamos refletir em contrapartida. Estamos buscando também o alimento para a nossa alma, a oração é um desses alimentos que precisamos para poder nutrir, abastecer, lubrificar. E no livro Convites da Vida, a benfeitora Joana de Ângeles vai falar que a oração é o interfone para falar aos ouvidos divinos. E aí nós puxamos para o que Joseph ainda trouxe em relação à questão da mãe, que isso é muito conhecido de Chico Xavier, a famosa frase de que quando uma mãe ora, ela arromba as portas do céu. Mas tem um livro também da benfeitora Joana de Ângeles, psicografia do nosso tio Divaldo, que é intitulado Entrega-te a Deus. Neste livro tem um capítulo que é intitulado O Incoercível Poder do Amor, falando a respeito deste poder do amor. A benfeitora traz a experiência de Santa Mônica, e ela diz assim: Santa Mônica, ela tinha 3 filhos, um desses filhos era Agostinho, com o subtítulo O Rebelde, um matrimônio infeliz, e ela queria que os seus filhos tivessem aproximação com os ensinos de Jesus. Mas Agostinho, o próprio pseudônimo O Rebelde, já dizia que ele não queria nenhum tipo de aproximação com Jesus. Santa Mônica
ora por 27 anos, está lá neste livro, para a conversão do seu filho. Quando Agostinho passa a ter uma aproximação maior com o Evangelho de Jesus, Santa Mônica se sente aliviada, então ela vem a desencarnar. E este Agostinho, o rebelde, foi o nosso Santo Agostinho. Então, para poder a gente perceber que poder tem a oração, mais particularmente a oração de uma mãe. Não poderíamos deixar, né, de trazer como fonte disparadora para nós espíritas Jesus. Nós sabemos que Jesus ele tinha todas as suas atividades laborais, porque, na verdade, nós sabemos que naquela época o ofício do filho homem, geralmente, ele seguia a profissão do pai. O pai de Jesus, José, era carpinteiro. Então, Jesus aprendeu o ofício da carpintaria e ajudava o seu pai. Mas nós sabemos que, depois que ele terminava as suas atividades laborais, ele ia fazer a pregação para a multidão. Então, era o segundo momento do seu dia. Quando acabava esse momento, Jesus ia para a casa de alguns dos seus discípulos, e nas narrativas do Evangelho, nós observamos que a casa que ele mais frequentava era a casa de Pedro. E sabemos também que ele não passava 2, 3 noites seguidas na mesma casa, que viajavam muito, né? Mas a casa de Pedro era muito frequentada. Então, este era o terceiro momento da vida de Jesus. Mas quando terminava o momento de confabulação com os discípulos, ele se afastava de onde estavam as pessoas e buscava este silêncio para manter a conexão com o Pai. Então, nós temos várias narrativas de Dona Amélia Rodrigues falando sobre este percurso do dia de Jesus, que ao final do dia, que já era noite, ele buscava este momento de recolhimento, geralmente na própria natureza, fora da casa de onde ele estava instalado, para manter esta conexão com o Pai. E aí nós temos no Pai Nosso, né, essa oração que foi ensinada por Jesus e que eu acredito que seja talvez a primeira prece que nós aprendamos, né? Joseph fala que veio de uma família católica, certamente aprendeu Ave Maria, Santa Maria, né? Mas o Pai Nosso também é uma oração universal. E é muito interessante, eu não sei se vocês já passaram por esta experiência, mas em nossa casa nós já tivemos diversos momentos, seja para começar a atividade de grupo de estudo, começar a atividade com evangelizadores, qualquer que seja a atividade em grupos distintos. Às vezes, quando a pessoa vai fazer oração, ela gosta de trazer o Pai Nosso primeiro, ela traz as suas próprias palavras, depois ela vem com o Pai Nosso. E eu já presenciei pessoas, não é pessoas jovenzinhas, adolescentes, crianças, não, errarem o Pai Nosso. Tão conhecido nosso, e o que é... esqueceu não, se atrapalhou. Mas o que é esta oração Pai Nosso? Né? Então, nós destacamos aqui
esses 4 momentos do Pai Nosso apenas para poder sinalizar que Jesus começa neste louvor: Pai Nosso que estais nos céus, dizendo que o Pai é de todos nós. E nesta orientação, nós muitas vezes não conseguimos perceber quem está ao nosso redor, que é o nosso irmão, porque o Pai é nosso, então é um único Pai e todos somos filhos. Se todos somos filhos de um único Pai, todos nós somos irmãos, mas ainda não conseguimos internalizar a proposta do nosso Pai Criador, que segue Jesus trazendo para nós nessa direção de que Ele é o Pai de todos nós, então fazemos parte desta grande família, que é a família universal, e que precisamos estar integrados. Ainda estamos muito afastados, muito separados, mas estamos melhorando essa integração. Perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoamos aos nossos devedores. Nós queremos o perdão, mas nós não perdoamos. Isso é uma reflexão importante, porque como nós utilizamos o Pai Nosso em nossas orações, as palavras não podem ser ditas em vão. Elas precisam significar em nossas existências. E de que maneira nós estamos na repetição das palavras do Pai Nosso, traduzindo em ações concretas no nosso dia a dia. Não nos deixeis cair em tentações. São as distrações da vida, são os convites que nos fazem sair da nossa rota, sair do roteiro estabelecido por Jesus. E quantas vezes nós já nos deixamos cair nessas tentações? Livra-nos de todo o mal. Nós sempre fazemos este pedido para que as circunstâncias desafiadoras não cheguem, que o mal não se apresente. Mas, apesar de formularmos, de termos esta intenção, não podemos desconsiderar que trazemos um passado que ainda tem um saldo devedor que precisa ser ressarcido e que, por conta disso, nós vamos estar diante, digamos, daqueles que são pessoas más e que, como são pessoas más, vão agir também na nossa direção. Tem vários trechos relativos ao Evangelho em que Jesus nos aponta com significado para a oração. Um deles está em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Diz Jesus: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Falamos anteriormente do trechinho do Pai Nosso que traz perdoa as nossas dívidas. E por que agora repetimos mais uma vez a alusão à questão do perdão? Porque ficar impactado com relação àquele que nos ocasionou um dissabor, uma revolta, uma raiva, não vai permitir o nosso avanço
na marcha do progresso a que todos nós estamos fadados. Então, nós precisamos sair também desta posição de vítima. A oração, tenhamos a certeza que, ainda que estejamos com muita raiva daquele que nos prejudicou, ela vai ser a ponte segura para que possamos, aos poucos, ir diluindo este ódio, este desejo de vingança, este amargor, enfim, tudo quanto está dentro de mim e que é fruto de algo que alguém fez na minha direção. Então, vamos pensar nessa proposta de Jesus, que nos fez um convite e continua a fazer o convite para que possamos perdoar. Que o perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não seja repetido diariamente em vão. Que possamos fazer uma viagem ao nosso mundo íntimo e, repassando em nossa mente, encontrando aquele que realmente foi aquela pessoa que me prejudicou, que eu possa me trabalhar para que esta pessoa não fique presa a mim neste sentimento ruim, que ela possa seguir, porque se sabemos que existe uma lei de causa e efeito, toda ação vai desencadear uma reação que vai na direção do próprio infrator. Então, vamos estar mais tranquilos nessa perspectiva para poder auxiliar a si mesmo mais e mais. Trouxemos também do que diz Emmanuel no livro Vinha de Luz a respeito da oração. Olha cada palavrinha que ele trouxe. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Já sentimos em algum momento que estávamos assim, passando por uma dificuldade, que oramos e que sentimos aquela presença que veio refrigerar a nossa alma, que veio trazer mais harmonia, que veio diluir o impacto daquela dor, daquele desafio que nós estamos vivenciando? Eu vou dizer a vocês, comigo, em muitas circunstâncias. Vou trazer um exemplo vivido por mim. Não sei se vocês ouviram falar em Irmã Dulce. Ela é muito conhecida na nossa terra, né, porque ela fundou um hospital que começou em um galinheiro. Era uma pessoa muito caridosa e chegavam os doentes que não conseguiam um auxílio, internação, e ela improvisou um galinheiro e começou a colocar esses doentes. Irmã Dulce, ela tinha um problema respiratório que ela não dormia deitada, porque ela sentia falta de ar. Então, ela dormia de 2 a 3 horas durante a noite em uma poltrona que era reclinável. No final da sua existência, ela, com esse comprometimento pulmonar, ela passou 1 ano internada em um hospital aqui em Salvador. E depois de 1 ano, resolveram montar a estrutura de uma UTI dentro do próprio hospital dela. O que foi que a equipe refletiu? Mas ela está somente recebendo cuidados mais especializados,
que a gente pode oferecer aqui. Então, montaram toda a estrutura no próprio quarto da irmã Dulce e selecionaram a equipe de médicos e de enfermeiros que iam cuidar da irmã Dulce. Eu fui uma das enfermeiras destacadas. Então, todos os dias pela manhã, eu era enfermeira exclusivamente de irmã Dulce. Certo dia, eu cheguei ao plantão e ela tinha perdido o acesso do soro, o acesso venoso. O braço, gente, de irmã Dulce era, talvez, ela era tão magrinha, um braço de um bebê era o braço de irmã Dulce. Só que nessa fase ela estava muito inchada. E quando o paciente está muito inchado, nós temos dificuldades de achar a veia para poder instalar o soro. Quando eu cheguei no plantão, eu pegava o plantão de 7 da manhã às 13 horas, eu recebo a notícia que ela tinha perdido a veia e que precisava colocar o soro. Gente, quando eu olhei para aquele bracinho tão mirradinho, mas que estava inchado, que eu ia ter dificuldade de conseguir uma veia, o que foi que eu fiz? Ela era devota de Santo Antônio. Ela não falava, entendia tudo, mas ela já não expressava verbalmente. Eu comecei a alisar o local do braço onde eu ia funcionar a veia. Aí, em cada passada da minha mão, eu dizia: irmã, vamos pedir ao seu queridinho Santo Antônio que ele me ilumine para que eu possa encontrar a sua veia e a senhora não sentir dor. Eu falava isso para ela e mentalmente eu buscava irmã Sheila para me iluminar, para que eu pudesse funcionar aquela veia para que ela não sentisse dor. Gente, eu estou trazendo essa narrativa sem qualquer vaidade, mas foi o que aconteceu. Falei 3 vezes com ela para pedir ao Santo Antônio. E quando eu falava, eu só mentalizava a irmã Sheila. Eu peguei o acesso venoso da irmã Dulce. Ela não fez nenhuma careta, não puxou o braço. É como se, de fato, naquele momento, eu estivesse sendo guiada. Por que poder? Da oração. É claro que aí a gente vai. Ah, mas eu estou passando por um momento difícil, eu oro e não tem resposta. São vários os fatores que vão estar respondendo por aquela resposta conforme nós queremos ou não. Então, irmã Dulce tinha um mérito dela. Ah, porque foi a sua oração poderosa? Não. Eu me conectei e pedi a ela que se conectasse. Então, a junção das conexões e o merecimento fizeram com que tudo fluísse com naturalidade, sem dor. Se eu não tivesse conseguido, ia ter que vir um cirurgião que ia fazer acontecer. Bom, mas este é o poder da oração. É isto que a oração traz para as nossas vidas. O propósito do nosso tema é de adentrar na oração, na prática mediúnica. Mas de que adiantaria estar adentrando sem a gente fazer este passeio por estas questões que dizem respeito ao que nós estamos vivendo no nosso dia a dia? Seriam palavras trazidas aqui e sem esta força maior, porque quando nós fazemos a ponte com o que é a nossa vivência, tenhamos a certeza que o nosso aprendizado ele também estará mais fortalecido. Mas, Rejane, só faltam 20 minutos, ainda temos o momento de perguntas e respostas. Como em dezembro nós vamos seguir para a segunda parte da oração,
eu penso que, deixa eu ver. Eu vou finalizar com ela aqui. Eu acho que é um bom desfecho, né? Certa feita, uma pessoa chegou para a Madre Teresa e conversando a respeito da oração. Aí perguntou: o que a senhora fala para Deus quando reza? Ela respondeu: nada, eu só escuto. E o que Deus fala para a senhora? Nada, ele só ouve. Isso é muito lindo e significativo, gente, porque de fato isso foi uma fala de Madre Teresa, né? Quando a gente pensa de palavras bonitas, vamos trazer ali naquele ambiente que tem pessoas. Eu posso trazer palavras bonitas, mas o sentimento não expressa a beleza das palavras. Então, só para que a gente possa pensar nesse sentimento que vai brotar dentro de nós, quando vamos ouvir, como eu ouvi ontem, nossa reunião mediúnica, uma freira que tinha abortado e carregava o sentimento de culpa, mas dizia que ela havia sido abusada, por isso ela engravidou. Então, nós precisamos, muito mais do que palavras, de sentimentos, para poder fazer com que este espírito sofrido, marcado pela violência e que foi obrigada ao aborto, a sair deste momento de dor. Qual o papel do assistente, participante de uma reunião mediúnica, que ouve o relato deste espírito sofrido? Não sabemos quanto tempo tem isso, mas imaginamos que já passaram-se alguns, talvez séculos, desta ocorrência, e o espírito está ali parado na sua dor. Então, nós precisamos movimentar. Claro que isto vem pelo pensamento, o nosso sentimento para que ele possa envolver e acolher aquela dor, para que o espírito se sinta aliviado e possa sair dali liberto da sua consciência de culpa e com novas perspectivas para a sua caminhada. Então, a oração na reunião mediúnica, ela de fato tem um papel fundamental e que vai estar auxiliando em todo o processo. A obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta em cada livro vários momentos de oração. O ano passado, que nós estudávamos em nossa casa o livro Nos Bastidores da Obsessão, eu comecei a fazer um registro. Em cada capítulo, quantas vezes havia o convite para a oração do mundo espiritual ou até dos encarnados. Então, a oração não é qualquer coisa, gente. A oração é este interfone, conforme disse a benfeitora Joana de Ângeles. É este movimento que nós fazemos para podermos nos fortalecer, para podermos caminhar, para podermos estarmos seguros, mas também para que na prática mediúnica nós possamos auxiliar a estes espíritos em sofrimento, espíritos marcados pelo ódio, pelo desejo de vingança, e isso certamente trará o refrigério para a alma, o refrigério para o espírito, a lucidez que muitas vezes estamos com as consciências embotadas.
Então, eu finalizaria aqui este momento para abrir para as perguntas, né? Caso hajam perguntas a respeito deste tema, ou alguma colocação, alguma experiência vivenciada, este é o momento. Eu tenho vários casos vividos com Irmã Dulce, eu enquanto enfermeira, no que diz respeito à oração. Eu chego a ficar emocionada só de lembrar, né? É incrível, é incrível. E sem saber que ela seria santa, né? Seria canonizada, Santa da Bahia, Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres. Sempre foi santa. É, sempre, né? Uma Eu tive um período da minha experiência profissional lá no hospital, uma colega, ela ia fazer residência e não conseguiu um afastamento. Como ela não queria perder o vínculo, ela pediu a coordenação para mudar o horário dela para o noturno e solicitou 2 colegas que cobrissem o plantão dela. Eu fui uma dessas colegas, né? Então, eu trabalhava no meu horário normal durante a manhã e a cada 2 dias eu ia dar um plantão noturno. Gente, Irmã Dulce, como ela não conseguia dormir muito tempo, ela saía na madrugada. Aqueles doentes que estavam mais comprometidos, já talvez se ultimando, ela chegava junto ao leito para orar. Botava a mão na cabeça, orava a Ave Maria, o Pai Nosso, trazia as palavras de conforto. Tenha fé, isso vai passar. Era uma coisa linda. E às vezes, porque só ficava a luz do corredor, né? As enfermarias ficavam apagadas do corredor aceso. Às vezes eu tomava um susto, porque daquela escuridão aparecia a imagem o vulto dela que saía de algum quarto, né? Porque ela estava confortando e orando junto a esses leitos na calada da noite. Essa foi Irmã Dulce. Interessante. Eu acho que não tem perguntas, Acho que Rejane. não tem perguntas. Eu lembrei agora de uma experiência que eu tive também, muito interessante, há muitos anos atrás, num momento de grande dificuldade, uma muito grande dificuldade mesmo. Eu sentei na escada da minha casa e orei a doutor Bezerra. Não era um caso de saúde, mas eu orei a doutor Bezerra. Acho que a fé era tanta que o problema se resolveu em 15 minutos. Então, essa fé, essa força que a gente tira de dentro de si na oração é algo inexplicável, não? Inexplicável mesmo. Só é uma energia assim que é a conexão com a divindade, né? E é uma força que a gente desconhece que tem, mas temos todos a força da fé. Já que você falou em doutor Bezerra, eu vou trazer uma experiência também com o doutor Bezerra. Quando os meus filhos tinham 6 e 5 anos, hoje é 31 e 30, o esposo trabalhava no estado de Sergipe, Aracaju. Então, ele passava a semana fora, fica 4 horas de distância de Salvador, Aracaju. E final de semana, ele vinha para casa. E aí teve o feriado do carnaval, como eu, funcionária pública, tinha mais dias, aí eu fui com os meninos para Aracaju. No domingo de carnaval, a filha tinha 6 anos à época. Na madrugada, ela acordou com uma dor de cabeça. Nunca tinha sentido assim dor de cabeça. Minha mãe, eu tô com dor de... Aí chorava, chorava. Eu peguei a medicação, dei a medicação, ela continuou chorando. Aí o esposo disse: eu acho que se ela continuar assim, a gente vai ter que levar numa emergência, pode ser alguma coisa mais grave. E
A gente costumava, com os meninos pequenos, eu sempre dizia assim: nós temos um médico espiritual que cuida de nós, que se chama o Dr. Bezerra de Menezes. E os meus 2 filhos chamavam tio Bezerra. Aí, no auge do choro de minha filha, eu disse assim: filha, vamos orar para tio Bezerra? Ela, vamos, mãe. Ela começou a oração com 6 anos. Dizia uma palavra, chorava, porque estava realmente com muita dor. Tio Bezerra, chorava. Me ajude, o remedinho não passou, me ajude. Ela adormeceu em menos de 5 minutos, sem mais dor nenhuma. Nenhuma. Uma medicação líquida não ia fazer efeito no curto espaço de tempo. Ah, foi o efeito da medicação, não foi. Ela tomou a Novalgina líquida, não teria feito efeito. Então, foi o resultado de quê? Da oração. E assim, cada um de nós aqui certamente teria uma experiência para poder relatar a respeito deste poder. Aí eu vou dizer, durante a minha vida profissional, eu ainda estou atuante, mas quando eu estive durante muitos anos em hospital, trabalhando em hospital, eu estou há 28 anos na docência, mas eu ainda vou para o hospital acompanhando aluno. Muitos momentos difíceis da minha vida profissional, eu recorri à oração para ter uma lucidez, o que fazer. Ó, gente, eu vou contar mais um casinho, porque aí eu vou lembrando dos casos, né? Eu estava em um plantão, final de semana no hospital, as enfermeiras, a gente não ficava em uma enfermaria, eram 3, 4 enfermarias para uma enfermeira. E ninguém queria cair na pediatria, porque pediatria era uma enfermaria muito específica e a gente não tinha experiência, a gente tinha experiência com adulto. E quando caía um plantão que as 3, 4 enfermeiras não queriam pediatria, ia para sorteio. Resultado, o sorteio, eu fui a sorteada de ir para pediatria. Eu tinha 1 ano que trabalhava no hospital e durante a minha trajetória na faculdade, eu nunca tinha passado uma sonda pelo nariz, que a gente chama sonda nasointeral. E tinha uma criança de 6 meses que precisava passar uma sonda nasointeral. Claro que a criança está sempre acompanhada do pai, da mãe ou de ambos. Meu Deus do céu, eu nunca passei uma sonda. O que é que vai ser de mim? Com pai, com mãe de junto e tal. Preparei todo o material. E aí, mais uma vez, recorri à irmã Sheila. Irmã Sheila, me ajude. É um procedimento que incomoda, especialmente na criança. Vai estar lá o pai e a mãe. Fui. Quando eu cheguei, eu olhei bem atentamente para a criança e mentalizando que ela estava sendo amparada, que aquele procedimento não ia ser incômodo para ela, que ela não ia reagir. Quem é da área sabe o que é passar um tubinho pelo nariz. Às vezes, uma coisa que incomoda, a gente fica já, né? Na hora da passagem desta sonda na criança de 6 meses, não teve qualquer movimentozinho da cabeça do bebê de que estava incomodado. É o quê? Se não for a oração, se não for a presença destes espíritos nos auxiliando. Estou dizendo que foi a irmã Sheila que foi e passou, não. A gente pede a ela, ela tem uma equipe que vem atender em nome dela. Ou, quem sabe, outro que auxiliou ali naquele momento. Mas, na prática, gente, não é comum você fazer um procedimento desse e não ter qualquer desconforto. Até quando vai descendo, né, por esta região aqui, você tosse, você engana, é tudo isso. E nada aconteceu com o bebê. E depois, quando vai fazer o exame para ver se está tudo direitinho, estava lá no lugarzinho certo. Pronto.
encerrei os meus casos, senão a gente vai passar aqui o resto da noite e eu contando os meus casos de oração. Algum comentário, alguma pergunta? Senão nós vamos fazer a oração final. Só um momento, Tânia. Eu Ah, só queria te dizer boa noite, minha gente. Eu tive um caso muito parecido com esse teu, Tânia. Eu trabalhei em enfermagem no Brasil e eu estava com 1 ano também formada e eu fui dar plantão, trabalhava em pediatria também, e trabalhava com adulto. Aí uma jovem chegou, tentou suicídio. Eu insegura também para passar a sonda. O médico disse, vai passar a sonda. Eu disse, poxa, meu Deus do céu. E eu agora, o que é que eu faço? Eu comecei a orar, pedi a Deus, preparei a bandeja, a sonda, tudo, tudo ok, a bandeja. Fui orando, pedindo a Deus que me ajudasse, me auxiliasse nesse momento. Aos espíritos, os benfeitores de luz. Quando eu fui descendo a escada, quando eu chego na enfermaria, a menina tinha regurgitado tudo, não precisou da sonda. olha aí, tá vendo? Eu agradeci imediatamente. Deus, o Senhor é muito bom. Meu Deus, que coisa boa. Ela fez a lavagem natural. É isso Obrigada, aí, Maria. Maria. Então vamos fazer a oração final, Natânia. Vamos. Eu posso botar uma música aqui se você quiser, que É, agora você pode não está. botar, pode colocar a música, Para sim. aí. Ouvindo a música, sintonizando com o nosso mestre querido Jesus, que nos ensinou a orar, mas que trouxe tantos outros ensinamentos preciosos que devemos seguir na nossa caminhada. Mas estamos felizes, Jesus, por mais este momento de aprofundamento, de viagem interior, de renovação, de abertura de novas possibilidades, por onde podemos transitar. E que possamos, mestre, estar cada vez mais conectados contigo, com o nosso anjo da guarda, com o nosso Pai Celestial, com a nossa Mãe Santíssima. Que busquemos este alimento com mais intensidade em nosso cotidiano. Que saibamos, Jesus, não somente pedir, mas especialmente louvar e agradecer. E com os corações em festa, nós agradecemos mais uma vez pela tua presença em nossas vidas. Por tudo, Jesus, quanto investe para que sejamos vitoriosos em nossa marcha. E como sem ti nada somos, Jesus. No desfecho das nossas atividades, nós te rogamos mais uma vez para que permaneças conosco e nos envolva com a tua paz, com o teu amor, agora e sempre.
Que assim seja. Seja. Muito obrigada. Vamos continuar. Obrigada. Foi muito bom esse tipo de estudo, mais Obrigada. dinâmico. Muito obrigada. Você tenha um excelente fim de semana. E Pois é. todos nós também, no frio ou no calor. Jesus aqueça nosso coração, seja lá onde estivermos.